falar da violência na posição parental? Essa ideia pode parecer um pouco estranha, não é? Porque no imaginário social, né, a parentalidade é uma função que é atravessada e entendida como atravessada pelas questões afetivas, pelo investimento amoroso, pela expectativa, pelos sonhos que atravessam essa relação. No entanto, quando a gente traz a ideia de falar da violência no contexto da parentalidade, é uma forma também de revelar o lado sombrio dessa relação. Então, portanto, é muito importante que nós possamos ter esse processo de formação num momento que é um momento muito especial, mas também é um momento onde nós precisamos refletir, porque a maternidade é um momento natural de reflexão. Há muita reflexão na maternidade e também há muita coragem, porque quando o útero tem uma criança, as mulheres têm muita coragem. Nós temos uma coragem que muitas vezes a sociedade nega e impossibilita que as mulheres tenham consciência da sua própria coragem. Então, portanto, é preciso estabelecer as condições da maternidade. Eu sempre penso que nós deveríamos sempre escutar as mulheres e sempre escutar as mães. Para fazer política para a juventude, para a criança, tem que escutar as mães. Para você ter consciência dos territórios, tem que escutar as mães. Porque quem está nos hospitais são as mulheres, carregando os meninos, carregando os vizinhos, carregando os pais, os amigos, são as mulheres. Quem está discutindo nas escolas, nas associações de pais e mestres, também são as mulheres, e de regra. Então é preciso primeiro partir dessa coragem da maternidade para que a gente possa repensar as políticas públicas, reconstruí-las com essa centralidade. Acho que a gente pode trazer uma questão importante para essa discussão, né? Muitas vezes essa relação é atravessada por uma idealização muito grande do que é ser mãe, do que é ser pai, do que é ser esse adulto cuidador desse sujeito que vem ao mundo extremamente desprotegido. Somente esta posição de desproteção, de desamparo desse bebê, já traz um impacto para esse adulto extremamente importante. Inclusive, coloca em xeque, ou coloca em questão a sua competência de dar conta desse ser humano tão fragilizado. E muitas vezes esse adulto, ele vai revisitar a sua própria experiência subjetiva de ter sido cuidado por um outro adulto. Ou seja, vai colocar em cena essa posição de filiação dele, adulto, mas quando ele era criança, e os sentimentos que ele teve nessa relação com esse adulto cuidador. Ao nascer um bebê, não nasce exatamente um pai e uma mãe. Na verdade, ao nascer um bebê, essa posição de ser pai, mãe ou adulto cuidador é uma construção. Nasce socialmente, mas subjetivamente é uma construção que vai sendo nutrida no cotidiano relacional com o bebê, com a criança. E como é importante, que o adulto possa se dar conta de que nessa relação ele vai passar por momentos de medo, de solidão, de raiva, e ao mesmo tempo um sentimento de impotência, e que isso tudo é legítimo, né? E quando você legitima esses sentimentos que podem comparecer nessa relação, você traz à tona, aquilo que a gente falou no início, que é o lado sombrio da parentalidade, né? É sombrio não no sentido de negativo, mas que está à sombra, que está velado, velado por uma idealização de uma parentalidade amorosa, pacificadora,
que não abrem espaço para a ambivalência, para o medo, para a solidão. Então, sombrio nessa dimensão. Então, por que a gente pensa, né, que os profissionais de saúde podem ter uma posição bastante interessante para ajudar, para contribuir para as famílias nessa tessitura, né, de relacional da parentalidade? No sentido de que esses profissionais eles podem justamente dar um lugar para esse lado, né, muitas vezes velados, invisibilizados. Quantas vezes os profissionais de saúde chamam a atenção dos adultos que cuidam, muitas vezes da mãe, às vezes da avó, né, das mulheres que estão nessa posição. Como você faz isso com o seu filho? Como você não consegue lidar com isso, ou não consegue amamentar, ou como, né, parem de chorar, né, enfim. Não dar um lugar para o sofrimento, né, que pode ser atravessado nas relações de cuidado de uma criança. Então, na medida que os profissionais de saúde, que é um espaço onde, nos primeiros 1000 dias, por exemplo, os adultos que ocupam da criança voltam a uma certa frequência, e, portanto, é um espaço privilegiado para escutar com aquele vínculo, né, daquele adulto e daquela criança está sendo construído, e, ao mesmo tempo, identificar os possíveis riscos que a parentalidade pode provocar naquele sujeito que está se construindo na relação com aquele adulto. A gente precisa fazer as nossas cirandas cheias de sororidade. A gente precisa uma dar a mão para a outra. E uma ciranda que eu acho que não tem fecho. Ela vai sempre serpenteando os caminhos da vida para que nós possamos nos empoderar e construir uma sociedade mais justa. Outro aspecto importante a ser destacado é a parentalidade no contexto da vulnerabilidade social. Então, o que a gente está chamando de vulnerabilidade social? Quando a gente separa, né, parece que existe uma vulnerabilidade social e uma vulnerabilidade psíquica, mas, na verdade, né, a vulnerabilidade social ela tem implicações importantes também para uma vulnerabilidade psíquica, né? Então, a vulnerabilidade social, a gente entende como aquela vulnerabilidade dos segmentos da população que estão com maior risco de precariedade da sua vida, né? Risco de subemprego, toda a situação de subemprego, exposição a drogas, a riscos alimentares, né? Questões ligadas a questões raciais, questões de gênero, né? Então, de certa forma, né, como é que ao nos voltarmos para o desafio da parentalidade, podemos também estarmos atentos para as situações de parentalidade, por exemplo, nessas populações em que as crianças, os adultos estão numa posição de risco social e que desencadeia, né, o que convoca também um certo risco psíquico. Então, uma das questões, talvez a gente ficar atento, é que muitas vezes, né, mesmo estando numa situação precária do ponto de vista social, aquela família ou aquele adulto consegue consolidar vínculos afetivos bastante importantes, né? Então, profissionais de saúde, por exemplo, que ao acompanhar, seja as famílias na rua, através do consultório na rua, ou nos serviços de saúde, das UBS, enfim, e que eles possam também estar atentos como é que aquele vínculo está sendo construído, mesmo numa situação de vulnerabilidade, e poder ajudar aquelas famílias a encontrar apoio numa rede de suporte do ponto de vista social
mas também, né, encontrar naquela família as potencialidades para poder sustentar aquele vínculo que já vem sendo consolidado, construído, né? E, ao mesmo tempo, né, qualificar aquilo que está sendo possível para aquela família oferecer para aquela criança em termos de relação. E chamar atenção para aquela família também das situações de risco, porque às vezes, né, um adulto que não recebeu suporte, né, afetivo, não recebeu cuidado, nem sempre para ele é fácil, né, oferecer isso para a próxima geração. Então, a experiência de filiação daquele adulto é importante também quando o profissional de saúde vai escutar aquele adulto, né, nessa posição parental, de escutar, né, o que ele acha que ele recebeu dos seus pais que ele não gostaria de reproduzir. E, ao mesmo tempo, o que ele acha que ele recebeu de algum adulto, né, durante a sua vida, que ele gostaria, né, de passar para as próximas gerações. Então, acho que a questão, né, da parentalidade, né, ela também traz essa perspectiva de esperança, de como a gente pode pensar, né, o que uma geração está passando para outra.